Bom dia, pessoal. Essa vai ser a nossa quarta aula do curso de Química Geral para Engenharias. Falando brevemente do que a gente comentou na aula anterior, a última coisa que a gente tinha abordado era a definição de mol. Mol, vocês se lembram, é uma quantidade multiplicadora. Assim como a gente já tem a dúzia que multiplica por 12, o mol multiplica por 6 vezes 10 a 23. Aí o PAC fez uma definição que permite para a gente converter quantidades em mol para quantidades em gramas. Para isso foi utilizado o carbono 12, o isótopo 12 do carbono, como uma métrica para fazer a conversão entre eles. Em palavras mais simplificadas, a gente pode dizer que um mol de átomos de carbono 12 contém 12 gramas de matéria. E isso daqui vai servir como uma régua para a gente. A partir do momento que a gente tem essa definição, a gente sabe para todos os outros elementos. Dessa forma, se é válida essa afirmação, um mol de átomos de carbono 12 contém 12 gramas de matéria, um mol de isótopos de enxofre 32 contém 32 gramas de matéria. Um mol de átomos de enxofre, aqui é a distribuição ponderada, da forma como a gente encontra na tabela periódica, 32.065, contém 32,065 gramas de matéria. A partir desse ponto, a gente pode olhar para a tabela periódica. Vou dar um zoom aqui. Se você olhar para qualquer um dos elementos, por exemplo, o boro aqui, o boro tem o número atômico 5, isso indica que ele tem 5 prótons no núcleo, e o valor de peso atômico dele é 10,81. Isso indica provavelmente que o isótopo mais abundante dele é o que tem o número de massa 11, mas a gente tem alguma fração com o número de massa 10 também. Se você precisar descobrir a massa molar do boro, você vai utilizar esse valor aqui demonstrado na tabela periódica. A partir do momento que a gente definiu a massa molar, a massa de um mol de um certo elemento ou de uma substância, a gente pode, através de regras simples, descobrir a massa associada com diferentes números de mol. Então, por exemplo, se a massa molar de enxofre é 32,065, qual será a massa de 2 mols de enxofre? Esse é relativamente fácil. Se a massa de 1 mol é 32,065, a massa de 2 mol será o dobro desse valor. Qual será a massa de 1,35 mols de enxofre? Aqui talvez a conta já não seja tão imediata quanto a anterior. Para isso a gente tem algumas ferramentas para não errar nos cálculos. Quais são essas ferramentas? Regra de 3 e o uso de fórmula. A gente vai ver cada um dos casos. Regra de 3. A forma como a gente organiza a regra de 3 é essa daqui. Se 32,065 gramas de enxofre está para 1 mol de enxofre, X gramas estarão para 2 mols, que é a quantidade que a gente está utilizando. Então a gente vai descobrir a quantidade em massa associada a 2 mols. Para isso, na regra de 3, você pode fazer razões. Por exemplo, esse bloco aqui, 32,065 dividido por x, é o primeiro bloco, igual 1 dividido por 2, é o segundo bloco. A partir desse ponto aqui, o 2 passa para cá multiplicando, x para cá multiplicando, você tem esse resultado final, x igual a 64,130 gramas. Outra forma de resolver essa pergunta é utilizando a fórmula. E essa é uma das fórmulas importantes do curso, a gente tem que ter bastante desenvoltura no seu uso. Então a gente quer saber
massa associada a uma quantidade conhecida de número de mols de enxofre. Para isso a gente precisa da fórmula que correlaciona essas duas grandezas, massa e número de mols. A gente já sabe que é a massa molar que vai fazer a ponte entre essas duas grandezas. Então a fórmula que a gente utiliza, número de mols igual massa dividido por massa molar da substância, do elemento, do composto. Você pode rearranjar essa expressão, que a gente quer determinar é a massa, a gente conhece o número de mols, a massa molar dada pela tabela periódica. Passa para cá multiplicando, a gente tem essa expressão, número de mols é 2, massa molar 32,065. Atenção para as unidades, na hora que a gente faz a multiplicação tem que chegar no resultado correto. Aqui massa 64,130 gramas. A partir desse ponto, conhecendo a massa molar, sabendo trabalhar com o número de mols, a gente já consegue fazer uma série de cálculos para reações químicas. Esse é o objetivo da aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Para entender como a gente utiliza essas fórmulas para os diferentes cálculos, nós vamos trabalhar com problemas com grau de dificuldade crescente. O primeiro grau de dificuldade que nós vamos abordar vai se tratar de uma reação balanceada, uma estequiometria 1 para 1 entre os reagentes e produtos. O que a gente quer determinar no final das contas é quantos gramas de reagentes e produtos participam da reação. A reação que a gente vai abordar é essa daqui, do ácido clorídrico com hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio e água. Primeira pergunta a vocês, a reação está balanceada ou não? A dúvida é como que a gente descobre? A gente conta o número de átomos. Por exemplo, desse lado aqui esquerdo, quantos hidrogênios a gente tem? 2. Do lado direito aqui, o índice 2 multiplicativo, hidrogênio, 2 hidrogênios também. Então, está ok. Cloro, 1 do lado esquerdo, 1 do lado direito. Sódio, 1 do lado esquerdo, 1 do lado direito. Oxigênio, 1 do lado esquerdo, 1 do lado direito. Então a reação está sim balanceada. Na dúvida, sempre contar o número de átomos do lado esquerdo, do lado direito. Se eles forem iguais, a reação está balanceada. A partir do momento que ela está balanceada, a gente já pode falar a respeito da proporcionalidade com que reagentes e produtos interagem nessa reação. Aqui nesse caso em particular, a gente sabe que, por exemplo, uma molécula de ácido clorídrico reagirá com uma molécula de NaOH. Da mesma forma, a gente pode utilizar o multiplicador, o mol. Então, 1 mol de ácido clorídrico reagirá com 1 mol de NaOH. Para formar 1 mol de cloreto de sódio e 1 mol de água. Lembrando que aqui em química, sempre que a gente não identifica quem é o multiplicador, o coeficiente estequiométrico, implicitamente a gente está trabalhando com o número 1. Então aqui vocês podem visualizar o número 1 na frente de cada um desses compostos. O que a gente quer determinar é o seguinte, a gente sabe a quantidade em mols, a proporção adequada em mols. Qual que seria a quantidade em gramas de cada um dos reagentes? Será que é a mesma quantidade em gramas de ácido clorídrico e de NaOH? Vocês devem imaginar, não será a mesma. Por quê? Porque diferentes compostos têm diferentes massas molares. Para isso a gente utiliza a massa molar que vai fazer a conversão entre número de mols e massa. No caso do ácido clorídrico, 36,46 gramas. Como que a gente chega nesse valor? Vocês lembram? Você vai consultar a tabela periódica, vai pegar o peso atômico do hidrogênio, com todas as casas decimais, o peso atômico do cloro, somar os dois, você vai ter o peso molecular do ácido clorídrico. Consequentemente, também a massa molar, que é já o mesmo número, só que com unidades diferentes, gramas por mol nesse caso. E a mesma coisa você pode fazer com cada um dos compostos. Dessa forma, a gente, utilizando a massa molar, chega nesses valores. 36,46 gramas de ácido clorídrico reagem com 39,99 de NaOH para dar
58,44 de NaCl e 18,01 gramas de água. Notem que os valores são diferentes, embora a quantidade em mols seja a mesma, a quantidade em massa é diferente para cada um deles. Agora, se você somar as massas do lado esquerdo e do lado direito, você vai ter o mesmo valor. Por quê? Porque a massa se conserva durante uma reação química. A proporcionalidade se mantém. Aqui a gente falou de 1 mol de reação. Então, 1 mol de cada um dos participantes. O que aconteceria se fossem 3 mols de reação? Ou seja, como se a gente tivesse um 3 multiplicando cada um desses compostos. Nesse caso, novamente, simplesmente multiplicar pelo valor da massa molar. Agora são 3 mols vezes a massa molar, 36,46 gramas por mol de ácido clorídrico. A partir desse ponto a gente faz o cálculo e chega desses outros valores. Então esses novos valores de massa aqui equivalem a 3 mols de reação acontecendo. Notem que se você já tivesse esses valores calculados, seria simplesmente multiplicar por 3, você chegaria aqui nos novos valores. Proporcionalidade se mantém também para os valores de massa. Segundo grau de dificuldade. Agora a gente vai trabalhar com uma reação que não está balanceada e uma estequiometria diferente também, tipo 2:1 entre os reagentes. A gente quer responder ainda a mesma pergunta: quantos gramas de reagentes e produtos participam dessa reação? A reação que a gente vai estudar é entre o ácido clorídrico e o hidróxido de cálcio, formando cloreto de cálcio e água. É também uma reação ácido-base, como a que a gente tinha visto anteriormente, um ácido mais uma base, formando sal mais água. Primeira pergunta, está balanceada? Não está balanceada. Como que a gente consegue identificar? Às vezes, quando a reação não está balanceada, simplesmente olhando para um dos elementos você já consegue identificar. Por exemplo, o cloro ele só aparece do lado esquerdo da reação aqui no ácido clorídrico. E tem um único átomo de cloro desse lado aqui. Agora, desse lado aqui a gente observa 2. Então isso indica para a gente que a reação não está balanceada. Nesse caso, o que a gente vai fazer é seguir aquela regrinha, aquele conjunto de etapas. A gente começa pelos metais, depois não metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Metal a gente tem algum aqui? A gente tem o cálcio. Um cálcio desse lado, um cálcio desse lado. Então a proporcionalidade aqui vai ser 1:1. Não metais, a gente tem o cloro. Cloro aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 2. Então a gente vai precisar de um fator 2 aqui na frente, multiplicando todos esses elementos. Próximo, hidrogênio. Aqui a gente vai ter 2 hidrogênios, mais 2 hidrogênios, total de 4. A gente precisa de um fator 2 aqui. E o oxigênio, se tudo estiver certinho, você não precisa mais trabalhar com ele, porque todos os outros elementos já foram balanceados. Então o oxigênio deve estar balanceado também. No final a gente chega com essa reação balanceada. Então notem que a gente precisa de 2 moléculas de ácido clorídrico para cada molécula de hidróxido de cálcio, ou 2 mols de molécula de ácido clorídrico para cada mol de moléculas de hidróxido de cálcio. Essa é a proporcionalidade entre os diferentes participantes. 2, 1, 1, 2. Conhecendo a proporcionalidade em mols, a gente pode multiplicar pelos valores de massa molar para encontrar os valores em gramas de cada um deles. Então aqui notem que 72,92 reage com 74,08 e assim por diante. Aqui de novo, se fossem 3 mols de reação, significaria o quê? A gente tem 3 multiplicando cada um desses coeficientes. Então a gente teria esse tipo de situação aqui, 6 mols de ácido clorídrico reagindo com 3 mols de hidróxido de cálcio para formar 3 mols de cloreto de cálcio e 6 mols de água. Nesse caso, de novo, multiplicar pela massa molar para encontrar a massa de cada um dos participantes. Próximo grau de dificuldade, a gente vai trabalhar com a situação inversa. Então, a gente conhece a quantidade em massa de um dos participantes da reação, de um dos reagentes,
e a gente quer encontrar a quantidade em massa do outro participante da reação. Como que a gente consegue resolver esse problema? Vamos trazer uma pergunta hipotética aqui. Quantos gramas a gente está trabalhando com a mesma reação, tá, que é anterior? Quantos gramas de hidróxido de cálcio são necessários para reagir totalmente com 29,2 gramas de ácido clorídrico? Então, sempre que tiver uma questão, avalie muito bem essa questão, identifique o que ela está te perguntando e as informações que ela está te fornecendo. Nesse caso aqui, ó, quantos gramas de hidróxido de cálcio? A gente quer saber a quantidade em massa do hidróxido de cálcio e a gente conhece a quantidade em massa do ácido clorídrico, 29,2. Então a gente tem que ser capaz de alguma forma de converter essa quantidade em massa de ácido clorídrico e identificar qual que é a quantidade associada em massa de hidróxido de cálcio que consome totalmente essa quantidade de ácido clorídrico. A gente já sabe do exemplo anterior que 72,92 gramas de ácido clorídrico reage com 74,08 gramas. Lembra como que a gente chegou nesse valor? Aqui, ó, 2 mols reage com 1, a gente multiplica pelas massas molares, chega nisso daqui, 72,92 gramas de ácido clorídrico reagem com 74,08 gramas de hidróxido de cálcio. A gente já conhece esses valores aqui, a proporcionalidade em massa com que ácido clorídrico e hidróxido de cálcio reagem. Notem como organizar o problema dessa forma fica muito parecido com uma regra de 3. Então, 72,92 reagem com 74,08, 29,2 gramas de ácido clorídrico reagem com X gramas de hidróxido de cálcio. Então, isso é muito parecido com a forma como a gente escreve, fala a respeito de uma regra de 3, mas a gente pode utilizar a fórmula também para resolver esse tipo de situação. Vamos começar com a regra de 3. 72,92 de ácido clorídrico está para 74,08 gramas de hidróxido de cálcio, assim como 29,2 está para X. Então aqui de novo a gente pode trabalhar em blocos. Ó, esse bloco aqui, 72,92 dividido por 29,2, que a gente tem nesse conjunto aqui. Segundo bloco, 74,08 dividido por X, que é o que a gente quer determinar. Rearranjando, fazendo os cálculos adequados, a gente chega nesse valor, 29,6 gramas de hidróxido de cálcio. Sempre que você chega no valor, procure saber se faz sentido aquele valor, dado as informações que o problema te deu. Ó, a gente já sabe que 72 reage com 74. 74 é um pouquinho maior que 72, certo? 29,2 reagirá com 29,5,6, um pouquinho maior do que 29,2. É isso a nossa expectativa. E o nosso resultado confere com essa expectativa. Agora a gente pode resolver esse problema através do uso da fórmula também. Como funciona? A gente tem os valores em massa, massa de ácido clorídrico, a gente quer determinar a massa do hidróxido de cálcio. Agora, pela reação, da forma como a gente escreve, a gente sabe a proporcionalidade em número de mols. Então o que a gente pode fazer é converter esse valor de massa de ácido clorídrico para número de mols de ácido clorídrico. Conhecendo o número de mols de ácido clorídrico, a gente vai saber o valor de número de mols de hidróxido de cálcio necessário para reagir com aquela quantidade. Vai ser metade do valor do número de mols de ácido clorídrico. Conhecendo o número de mols de hidróxido de cálcio, se você multiplicar pela massa molar do hidróxido de cálcio, vai chegar no valor de massa desse composto necessário. Então vamos lá, o primeiro desafio, a gente tem a massa de ácido clorídrico, quer saber o número de mols associado a essa massa. Para isso a gente usa uma das fórmulas fundamentais lá, número de mols igual massa dividido por massa molar. A gente conhece a massa? Foi dada pelo problema, 29,2. Massa molar, a gente conhece? Já foi indicado anteriormente, mas se você não se lembrar ou não tiver calculado ainda, vai na tabela periódica, pega o peso atômico do hidrogênio mais o peso atômico do cloro. Vai chegar nesse valor aqui, 36,46 gramas por mol.
Fazendo essa divisão, a gente chega no número de mols de ácido clorídrico. A partir desse número de mols, a gente consegue saber o número de mols de hidróxido de cálcio. Será que a gente consegue fazer de cabeça? Se 2 mols de ácido clorídrico reagem com 1 mol de hidróxido de cálcio, 0,8 de ácido clorídrico reagirão com metade, 0,4 mols de hidróxido de cálcio. Na dúvida, se os valores aqui forem mais complexos, você pode sempre elencar na forma de uma regra de 3. Então, ó, aqui são os coeficientes estequiométricos de cada um deles, os compostos participantes da reação. Então, se 2 reagem com 1, 0,8 reagirá com x. 2, esse bloco aqui, 2 dividido por 0,8, 1 dividido por x. Fazendo esse rearranjo, você chega no valor de número de mols de hidróxido de cálcio, 0,4. Se você multiplicar pela massa molar desse composto, que é 74,09, você chega no valor de massa de hidróxido de cálcio, que é 29,6, o mesmo valor que nós tínhamos encontrado anteriormente. Quarto grau de dificuldade, reagentes em proporção não estequiométrica. Então, até o momento, a gente estava falando de uma reação total, que a quantidade dos reagentes ela segue a proporcionalidade estequiométrica, de tal forma que quando a reação acontece, não sobra nenhum dos reagentes, nem o outro reagente. Agora, numa situação experimental, às vezes o que você vai ter é uma situação de excesso. Um dos reagentes foi colocado em excesso no compartimento reacional, por exemplo. Nessa situação, o que aconteceria? Por exemplo, uma situação hipotética aqui. A gente sabe que a proporção estequiométrica ideal é 1 ácido sulfúrico para 2 NaOH. Agora, o que acontece na hora de preparar a reação? O técnico misturar 1 mol de ácido sulfúrico e 3 mols de NaOH. Olhando os valores aqui, a gente já consegue identificar de cara que esses 3 mols aqui estão em excesso, estão uma quantidade maior do que a gente precisaria. Então, o que a gente espera? Quando a reação acontecer, o NaOH que está em excesso vai sobrar, faltar um pouquinho dele, sobrar um pouquinho dele, não vai ter ácido sulfúrico suficiente para reagir com ele. A gente dá um nome especial para esse reagente, é o reagente em excesso. Da mesma forma, se o NaOH está em excesso, isso indica para a gente que o ácido sulfúrico é o reagente limitante, ele está em menor quantidade. E esse reagente limitante ele vai ser totalmente consumido quando a reação acontecer. Isso é muito importante para a gente, através da identificação do reagente limitante, que a gente consegue fazer todos os cálculos para essa reação. Para isso a gente monta aqui um esqueminha de tabela que eu costumo chamar de análise reacional quantitativa. Nessa tabelinha a gente tem aqui na parte de cima a reação. O primeiro desafio é sempre escrever a reação de forma adequada e balancear essa reação. Aqui é a reação entre ácido sulfúrico e NaOH, dando sulfato de sódio e água. A proporção é 1, 2, 1, 2. Primeira linha aqui para a gente identifica a estequiometria, é a mesma da reação, 1, 2, 1, 2. Segunda linha vai dar a quantidade inicial de cada um dos participantes da reação. Então, antes de acontecer a reação, a gente tinha 1 mol de ácido sulfúrico e 3 mols de NaOH. Isso foi dado pelo problema. Antes de acontecer a reação, a gente não tem produtos. Consequentemente, essa quantidade é zero, essa quantidade é zero. Agora, como a gente faz para identificar quanto reage cada um deles? A gente precisa identificar o reagente limitante. Nesse caso aqui, é o ácido sulfúrico, ele está numa quantidade menor do que a gente esperaria para que a reação acontecesse completamente. Então, o reagente limitante ele é totalmente consumido quando a reação acontece. A quantidade final dele vai ser zero. Se a quantidade final dele é zero, a quantidade que reagiu dele é menos 1 também. E a partir do momento que a gente define a quantidade que reagiu de um dos participantes, pela estequiometria a gente sabe a quantidade que reagiu de todos os outros participantes. Ele vai guardar a mesma proporcionalidade. Então, ó, se
1 mol de ácido sulfúrico reagiu, 2 mols de NaOH reagiram. Se 1 mol de ácido sulfúrico reagiu, 1 mol de Na2SO4 foi formado. E assim por diante. Então, nessa terceira linha aqui, a gente consegue identificar a quantidade que reagiu de cada um dos participantes. Se você somar a linha de quantidades iniciais com a quantidade que reagiu, você vai ter a quantidade final de cada um dos participantes. Ou seja, a gente pode escrever o resultado final como sendo a reação consumiu totalmente ácido sulfúrico, que era o reagente limitante, sobrou 1 mol de NaOH, que era o nosso reagente em excesso, a reação formou 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de água. Importante notar, reagente limitante é totalmente consumido nessa reação. E além disso, saliento que a gente está trabalhando aqui com reações irreversíveis, reações que só acontecem num único sentido. Por isso você pode ter consumo total de um dos reagentes. Mais para frente a gente vai trabalhar com reações que estabelecem equilíbrio químico. Nessas reações a gente pode ter tanto o caminho direto quanto o caminho reverso. Só que não é o caso neste momento. Agora a gente vai propor um problema que envolve todos os anteriores, todos os aspectos dos anteriores. A gente está trabalhando com a mesma reação e a gente vai trabalhar com os seguintes valores. Na hora de preparar a reação, o técnico misturou 58,8 gramas de ácido sulfúrico e 56 gramas de hidróxido de sódio. O que a gente quer determinar é o seguinte: quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso e qual será a quantidade final de cada um dos participantes dessa reação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que determinar é se realmente existe um reagente limitante, um reagente em excesso, ou se esses participantes já estão na proporção estequiométrica adequada, que é 1:2. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa converter esses valores de massa para valores de número de mols de cada um dos participantes. Como que a gente converte mesmo valores de massa em valores de mols? A gente utiliza massa molar. Lembra? Número de mols é igual massa dividido por massa molar. Se você fizer essa conta, número de mols é massa. Quem é a massa? 58,8 gramas de ácido sulfúrico dividido pela massa molar do ácido sulfúrico, 98,08. Se você fizer essa razão, 58,8 dividido por 98,08, vai chegar nesse valor aqui de número de mols de ácido sulfúrico. Já no caso do NaOH, a conta que a gente faz é 56 gramas de NaOH dividido por 39,99 gramas. Chegar nesse valor aqui. Ou seja, essa quantidade em massa de ácido sulfúrico corresponde a essa quantidade em mols de ácido sulfúrico. E assim por diante. Então a gente já conhece a quantidade em mols de cada um dos participantes. E a gente já consegue notar aqui, a estequiometria é 1:2, só que a quantidade inicial deles é 0,6 para 1,4. Não está na proporção estequiométrica adequada. Como que a gente observa isso? Se 1 está para 2, 0,6 deveria reagir com 1,2. Só que a gente tem 1,4 aqui, uma quantidade maior. Então, consequentemente, esse é o nosso reagente em excesso e o ácido sulfúrico será novamente o nosso reagente limitante. A partir do momento que você definiu o reagente limitante, tudo fica mais imediato. O reagente limitante ele é totalmente consumido durante a reação, então a quantidade final dele é zero. Consequentemente, o que reagiu é a diferença entre eles, dá menos 0,6. Se 1 de ácido sulfúrico reage com 2 de NaOH, 0,6 de ácido sulfúrico reagirão com 1,2 de NaOH. E assim por diante, as diferentes proporcionalidades seguem essa mesma ordem. Lembrando que, na dúvida, se você não conseguir chegar imediatamente nesse valor, você pode colocar aqui um x e trabalhar com a regra de 3. 1 está para 2, assim como 0,6 está para x. Daí você determina o x através daquele procedimento que a gente já mostrou anteriormente.
Bom, a gente sabe a quantidade que reagiu de cada um dos participantes, a gente sabe a quantidade inicial de cada um deles. Se você fizer a soma, você vai ter a quantidade final de cada um dos participantes em número de mols. Consequentemente, a gente tem aqui a reação produziu 0,6 mols de Na2SO4, 1,2 de água, consumiu completamente o ácido sulfúrico, que era o nosso reagente limitante, ele estava em menor quantidade, e sobrou um pouquinho de NaOH, 0,2 mol de NaOH, que era o nosso reagente em excesso. Se eventualmente a questão te pedir a quantidade de massa final, é simplesmente multiplicar 0,2 mols de NaOH pela massa molar de NaOH. E assim por diante você encontra a massa de cada um dos participantes. Certinho, pessoal? Esse foi o nosso cálculo de número de mols. A partir de agora a gente está habilitado a trabalhar com outras grandezas também. As reações químicas em particular, muitas delas acontecem em meio aquoso, ou seja, substâncias que estão dissolvidas em água. Então para a gente é importante saber trabalhar com essas grandezas, principalmente a grandeza quantidade chamada concentração, que indica a quantidade de uma certa espécie no volume total de solução. Belezinha, pessoal? Bom, então vamos trabalhar com a mesma reação que a gente estava estudando anteriormente, a de ácido sulfúrico com hidróxido de sódio. Pergunto a vocês, essa reação acontece aonde? Acontece de que forma? Será que na hora de preparar essa reação a gente pega ácido sulfúrico concentrado, mistura com NaOH na forma de pellets, de pequenas pedrinhas, concentrado também? Provavelmente não. Essa reação é uma reação muito explosiva, uma reação exotérmica. Ela libera muito calor para a atmosfera, para o lado de fora. Pode ser inclusive explosiva se você trabalhar com quantidades concentradas dos reagentes. Então o que a gente faz em laboratório é trabalhar com uma diluição desses reagentes e a diluição é feita em água. Então essa reação acontece em solução, em meio aquoso. Para isso, a gente pode dar um grau de informação a mais a respeito de cada um dos participantes, colocando subscritos aqui na parte inferior direita. Então, ácido sulfúrico aquoso já indica que o ácido sulfúrico está dissolvido em água, reage com o NaOH também dissolvido em água, formando sulfato de sódio dissolvido em água, e a própria água é produto dessa reação, mas já está no meio lá como solvente. Então a gente indica ela aqui com o subscrito L de líquido. Se essas espécies químicas, reagentes e produtos estão dissolvidos em solução, a gente pode introduzir uma nova grandeza, uma quantidade que mede a quantidade de espécie dissolvida em função do volume total de solução. Isso é o que a gente chama de concentração da espécie. Notem então aqui, chamar bastante atenção de vocês, quantidade da espécie X, vai ser o nosso soluto, dividido pelo volume da solução como um todo. Então isso é muito importante nos cálculos, identificar que é o volume total de solução. A gente tem duas grandezas de concentração, a gente pode trabalhar em unidades do tipo massa por volume. Então a concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Por exemplo, massa de ácido sulfúrico dividido pelo volume total da solução de ácido sulfúrico mais o que tiver lá. Mais uma grandeza que é bastante importante para a gente também é a molaridade. Normalmente ela é escrita com um M com uma perninha mais estendida. Normalmente é para esse outro lado, mas se foi o ícone que a gente conseguiu encontrar aqui no PowerPoint. Então a molaridade, ou concentração molar, é igual número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Então, bastante atenção com essa diferenciação. Quais são as unidades? Aqui, massa por volume são unidades de massa, por exemplo, a grama, por unidades de volume, por exemplo, litro ou ml. Já no caso da concentração molar, mol por litro.
Em alguns livros, em algumas apostilas, vocês vão encontrar também o uso de colchetes para identificar a concentração molar. Então, quando a gente estiver falando de concentração molar, molaridade, a gente pode escrever tanto dessa forma aqui. Então, ó, molaridade de ácido fúrico igual a 0,5 mol por litro. O que significa isso? Significa que a gente tem uma solução, um líquido, lá dentro existe ácido sulfúrico com uma concentração 0,5 mol por litro. Ou, alternativamente, entre colchetes, concentração de ácido sulfúrico igual a 0,5 mol por litro. São duas formas de representar a mesma grandeza, a mesma coisa. A gente está falando de solução, como a gente prepara uma solução em laboratório? A gente vai preparar uma solução com concentração bem definida, a gente precisa saber concentração bem definida, a gente precisa saber ter bem definido o número de mols e o volume total. Para definir muito bem o volume total, a gente utiliza esse instrumento aqui, essa vidraria, que é conhecida como balão volumétrico. Nota que ele tem uma marcação aqui que indica o volume com uma grande precisão, nesse caso aqui de 500 ml. Então, a forma de preparar uma solução, a gente adiciona inicialmente o soluto. O soluto é quem? Aquela espécie em menor quantidade. Adiciona o soluto aqui dentro do balão. Depois adiciona o solvente até próximo da marca, não até a marca total, até próximo da marca aqui. Por exemplo, uma região intermediária. Faz uma mistura dessa solução inicial. E depois completa novamente com mais solvente até a marca. Com isso você garante que o volume total da solução será 500 ml. Além disso, para ter a concentração bem definida, você precisa trabalhar com o número de mols bem definido. Para isso, você vai trabalhar com os valores de massa do seu soluto bem definidos também. Para isso, a gente vai demonstrar como que é feito um cálculo de massa, volume, quantidades de soluto para preparar uma solução com concentração bem definida. Então, um exemplo que a gente quer resolver é o seguinte: qual a quantidade necessária de ácido sulfúrico necessária para preparar 500 ml de uma solução com concentração 0,3 mol por litro? O que a gente tem? O que o problema deu para a gente? A gente tem o volume da solução e o número de mols. A partir dessas duas grandezas, o que a gente consegue calcular? Bom, a gente tem concentração e volume da solução. A partir dessas duas grandezas, a gente consegue calcular o número de mols de ácido sulfúrico. É simplesmente multiplicar molaridade vezes o volume da solução. Então, a molaridade, número de mols dividido pelo volume da solução. Número de mols igual a molaridade vezes volume da solução. Molaridade, quem que é? Nossa concentração molar. Então, nota no problema quem tem unidade de concentração. Esse cara aqui. Então, 0,3 mol por litro, nossa concentração, vezes o volume. Agora, a concentração ela é dada em litros, só que o volume aqui está em ml. Então, a gente tem que fazer uma conversão de ml para litros. 500 ml corresponde a 0,5 litros. Multiplicando as duas grandezas, você vai ter 0,15 mol. Então a gente já sabe a quantidade em mols de ácido sulfúrico necessária para preparar uma solução com essas características. Só que quando a gente vai trabalhar com reagente em laboratório, a balança que a gente utiliza, por exemplo, ela não pesa mols de substâncias, ela pesa gramas de substâncias. Para isso é importante a gente conseguir converter esse valor aqui de mols para valores de gramas. Como que a gente faz a conversão mesmo entre essas grandezas? Lembra, número de mols igual a massa dividido pela massa molar. A gente conhece o número de mols, a gente pode conhecer a massa molar do ácido sulfúrico. A massa molar do ácido sulfúrico corresponde à soma das massas molares de cada um dos elementos participantes, levando em consideração a quantidade de cada um deles. Então vai ser 2 vezes a massa molar do hidrogênio, mais 1 vez a massa molar do enxofre, mais 4 vezes a massa molar do oxigênio, os valores que a gente encontra na tabela periódica.
número de mols, massa por massa molar, de forma correspondente, massa igual ao número de mols vezes a massa molar. O número de mols a gente já definiu aqui anteriormente, 0,15. A massa molar, vocês calculam dessa forma que eu identifiquei para vocês com o auxílio da tabela periódica. Multiplicando as duas quantidades, você chega à quantidade em gramas necessária de ácido sulfúrico para preparar uma solução com essas características. Ou seja, para preparar uma solução com as características anteriores, a gente utiliza 0,15 mol de ácido sulfúrico em 500 ml de solução total. É a mesma coisa que utilizar 14,7 gramas de ácido sulfúrico. Essas duas grandezas correspondem à mesma quantidade de matéria. Aqui, identificando novamente o uso das duas notações, né, para identificar a concentração molar de cada uma das substâncias. Agora tem um passo além. A gente falou em pegar uma certa quantidade de massa de ácido sulfúrico. Só que na hora que você abrir o armário de reagentes, você vai notar que ácido sulfúrico é um reagente líquido à temperatura ambiente. E para a gente é mais conveniente trabalhar, quando a gente trabalha com líquidos, em vez de pesar uma massa desse líquido, a gente medir um certo volume desse líquido. Então o que a gente tem que ser capaz de fazer, ou deveria ser capaz de fazer, é converter esse valor de massa de ácido sulfúrico para um valor de volume de ácido sulfúrico. Como que a gente faz? A gente utiliza a grandeza que vai correlacionar essas duas grandezas também. Então, qual é a grandeza? A densidade. Densidade é a massa de uma certa substância dividido pelo volume da mesma substância. Notem que aqui a densidade é uma propriedade intrínseca, é a massa da substância dividido pelo volume da substância. Muita atenção, cuidado para não confundir com concentração. Concentração é o que? Massa do soluto dividido pelo volume da solução como um todo. É uma coisa diferente. Muita atenção com a fórmula que você vai utilizar na resolução dos problemas. A gente conhece a massa? 14,7 gramas. A gente conhece a densidade? São valores tabelados. A gente tem que fornecer para vocês. Não é possível saber de cor ou fazer qualquer tipo de cálculo para determinar ela. Então a gente conhece massa e densidade. A partir dessas duas grandezas a gente consegue determinar o volume. Então o volume nesse caso é 8 ml. Ou seja, 8 ml de ácido sulfúrico contém 14,7 gramas de ácido sulfúrico. Essa é a relação entre essas quantidades. Então, em resumo, de forma final, para preparar 500 ml de uma solução ácida aquosa com concentração molar de 0,15 mol por litro de ácido sulfúrico, o que a gente pode fazer? A gente pode pesar 14,7 gramas de ácido sulfúrico aqui no balão, adicionar água até a marca final, ou a gente adiciona 8 ml de ácido sulfúrico com um instrumento que faz medições de volume, então 8 ml de ácido sulfúrico, mais água até a marca final. Aqui só chamo a atenção de vocês para um detalhe experimental. A reação entre ácido sulfúrico e água ela é muito exotérmica também, libera muito calor. Se você adicionar água em cima de ácido sulfúrico concentrado, isso é muito explosivo, pode até causar uma explosão, algum tipo de perigo. Então o que a gente faz é adicionar um pouquinho de água, vamos dizer metade do balão, volume de água. Aí você adiciona a quantidade total de ácido sulfúrico. Se você colocar a mão aqui embaixo, depois de adicionar o sulfúrico, vai notar que ficou bem quente até. Depois completa com água até a marca. Isso garante que não vai ter nenhum problema de segurança durante a preparação dessas soluções. A partir do momento que a gente conhece a grandeza de concentração, a gente pode falar de processos de diluição ou de concentração também de soluções. O que está envolvido nisso? Imagine, por exemplo, você preparou uma sopa e essa sopa ficou muito salgada. O que isso indica para a gente? Indica que a concentração de sal ali naquela solução é muito grande. O que a gente pode fazer é diluir aquele sal. Como é que a gente faz uma diluição? A gente adiciona mais solvente, a gente aumenta o volume da solução.
Isso é o que está envolvido nesse processo de diluição. Então seria o equivalente a você pegar o conteúdo de um balão volumétrico, então por exemplo com uma certa concentração 1 e o volume de solução 1, você adiciona esse volume total aqui no volume 2, que é maior, e completa até o limite com água. Então você diluiu esse conteúdo aqui, do lado esquerdo, para um valor de volume maior. Se você fez uma diluição, o que a gente espera é que a concentração final seja menor do que a concentração inicial. Então isso é o que a gente espera intuitivamente. Agora a gente tem que ser capaz de correlacionar essas grandezas anteriores com as grandezas finais. Para isso a gente tem que identificar o que se mantém constante quando a gente passa de uma situação para outra situação. Lembra o que a gente fez? A gente diluiu uma certa quantidade de sal desse volume para esse outro volume. Então o volume não se manteve constante. A concentração também vai variar, só que o número de mols se mantém constante. O número de mols antes é igual a número de mols depois do processo de diluição. Lembra que a gente consegue correlacionar número de mols, molaridade e volume? Qual era a expressão que a gente utilizava? Molaridade é igual número de mols dividido pelo volume da solução. Consequentemente, a gente consegue rearranjar, vai chegar no valor de número de mols igual a molaridade vezes o volume. Número de mols 2, molaridade 2 vezes o volume 2. Então essa expressão aqui correlaciona as grandezas antes e depois da diluição. A partir dessa igualdade, então, a gente consegue calcular uma das grandezas, qualquer uma delas, se a gente conhecer as outras três. É assim que a gente trabalha com uma expressão desse tipo. Por exemplo, se a gente quiser determinar a concentração final e a gente sabe concentração inicial, volume inicial e o volume final, através do rearranjo dessa fórmula, a gente consegue essa fórmula aqui, que vai dar a concentração final. Por exemplo, imagine que a gente tenha inicialmente 50 ml de uma solução de ácido sulfúrico com concentração molar de 0,54. Você adiciona esses 50 ml no balão de 150 e completa o volume com água. O que você fez? Você acabou de fazer uma diluição da solução original. Qual será a nova concentração final aqui? De novo, utilizar essas expressões aqui, você já pode utilizar essa expressão em particular, porque a gente quer definir a concentração final, certo? Concentração final, volume vezes a concentração inicial, dividido pelo volume final, dá 0,18 mol por litro. Chegou no resultado final, se pergunte se esse resultado faz sentido. Então, ó, a gente tinha 50 ml com 0,54, a gente diluiu 3 vezes aqui. Então, a gente espera que a concentração caia 3 vezes. 0,54 dividido por 3, que dá 0,18. Então, resultado coerente com as nossas expectativas. Essa é a forma, então, de trabalhar com problemas de diluição. Eventualmente, a gente pode ter o sentido contrário, uma concentração. Como funcionaria? A gente tem um volume grande, um volume maior de solução, adiciona num becker, aquece esse becker de tal forma que o solvente vai embora, ou seja, o volume da solução vai ser reduzido. Se o volume da solução reduziu e a quantidade de mols que tinha lá dentro continua a mesma, significa que a gente aumentou a concentração daquela espécie. A partir da mesma expressão, a gente consegue calcular a molaridade num processo de concentração, aumento da concentração da espécie. Certinho, pessoal? Agora a gente utiliza todas essas informações da aula de hoje para resolver um problema elaborado, um dos problemas mais difíceis que a gente tem em química. Qual é esse problema? A gente quer calcular a concentração molar, por exemplo, de todas as espécies envolvidas quando 50 ml de ácido sulfúrico, uma concentração 0,5 mol por litro, são misturados a 100 ml de solução de NaOH com concentração 0,4 mol por litro. De forma pictórica, uma representação, a gente tem aqui um becker de ácido sulfúrico, 50 ml, 0,5 mol por litro. Você vai verter o conteúdo desse becker no outro de NaOH, tem 100 ml de NaOH com 0,4 mol por litro de concentração.
Quando você misturar esses dois conteúdos, você vai ter uma mistura reacional. Ácido sulfúrico e NaOH, como a gente já viu anteriormente, reagem. Então, a gente tem que encontrar as quantidades finais de cada um dos participantes baseados nessas quantidades iniciais. Como que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente tem que ser capaz de escrever a reação, como a gente tinha escrito anteriormente. A gente tem que ser capaz de balancear essa reação e calcular as quantidades de número de mols de cada um dos participantes inicial, quanto reagiu e a quantidade final. Então, a gente começa escrevendo a reação. Quando você escreve a reação ainda não tem esses índices, depois você vai adicionar eles fazendo o balanceamento. Essa reação já está devidamente balanceada, ou seja, a proporção é 1 para 2, 1 para 2. O segundo passo é calcular o número de mols dos reagentes, para descobrir se eles estão em proporção estequiométrica ou se tem algum deles que está em excesso ou limitando a reação. Para isso, o que a gente quer calcular? A gente quer calcular o número de mols. O que a gente tem? O que o problema deu? Concentração molar e volume da solução. Então a gente precisa utilizar uma expressão que correlacione essas grandezas. Qual que é a expressão? Vamos encontrar a expressão aqui, ó. Essa expressão que relaciona concentração com volume e número de mols. O número de mols que a gente quer determinar, essas outras duas grandezas a gente conhece. Então, rearranjando, a gente chega numa expressão desse tipo aqui, número de mols, molaridade, vezes o volume da solução, o volume total. Então, ó, concentração, molaridade, vezes o volume. Notem que tem que converter para litros aqui. Então, o número de mols de ácido sulfúrico é concentração vezes o volume em litros, dá essa quantidade de número de mols de ácido sulfúrico. A gente pode fazer o mesmo procedimento para o hidróxido de sódio, chega nesse valor aqui de número de mols de hidróxido de sódio. Então, essas são as quantidades iniciais da forma como o problema forneceu para a gente. Então, montando aqui a nossa análise reacional quantitativa, reação, estequiometria, proporcionalidade, quantidade inicial de cada um dos participantes. Então, ó, ácido sulfúrico 0,025 mols, foi o que a gente calculou anteriormente, NaOH 0,04, sulfato de sódio 0 e água. Antes de acontecer a reação, estou indicando aqui 0, só que com um asterisco. Por quê? Porque essa reação acontece em meio aquoso, então já tem muita água ali em volta. Esse asterisco, então, indica para a gente só a quantidade que foi formada pela reação, e não o que já está presente ali no meio reacional. Essa é a quantidade inicial de cada um deles que a gente tem que determinar. A gente tem que determinar quem é o reagente limitante e quem está em excesso. Como que a gente determina isso? Ó, 1 reage com 2, 0,025 reagiria idealmente com 0,05. Só que a gente tem 0,04 aqui, ou seja, a quantidade de NaOH é menor do que a gente precisaria para consumir todo o ácido sulfúrico. Consequentemente, nesse caso, o NaOH é o nosso reagente limitante e o ácido sulfúrico é o nosso reagente em excesso. Reagente limitante, lembre-se, ele é totalmente consumido, então a quantidade final dele vai ser 0. Se a quantidade final dele é 0, a gente tinha 0,04, quanto reagiu é 0,04. A partir desse valor e da proporcionalidade estequiométrica, a gente consegue calcular o quanto reagiu de cada um dos outros participantes. Uma coisa importante chamar a atenção que a proporcionalidade aqui nessa linha da reação é a mesma da estequiometria, por isso que a gente destacou aqui uma ligação entre essas duas linhas. A proporcionalidade vai ser a mesma. Então, 0,04, se 2 está para 1, 0,04 estará para 0,02. Então, 0,02 foi consumido de ácido sulfúrico. Se 2 está para 2, 0,04 está para 0,04. Somando as linhas de início e de reação, a gente tem a quantidade final de cada um dos participantes. Essa quantidade é a quantidade em mols que a gente acabou de determinar. Se a gente quiser calcular a concentração molar, que a gente precisa
Lembra, a expressão que a gente utiliza é molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume da solução. A gente já conhece o número de mols, o que a gente precisa saber é o volume da solução. Qual que é o volume da solução? Vamos olhar o problema. A gente misturou 50 ml com 100 ml. Então, o nosso volume da solução, o volume total final, vai ser aproximadamente 150 ml, que é a soma desses dois. Então, se você pegar cada um desses valores aqui, ó, de número de mols, dividir pelo volume final, que é 0,15, vai chegar nesses valores de concentração molar final de cada uma das espécies. Ou seja, quando a reação acontece com as características descritas, no final a gente vai ter uma concentração de ácido sulfúrico de 0,033 mol por litro, é o nosso reagente em excesso, sobra um pouquinho dele no final. Não sobra nada do NaOH. São produzidos o equivalente a 0,133 mol por litro de sulfato de sódio e 0,267 mol por litro de água na reação. Notem que o asterisco aqui indica que essa é a quantidade formada na reação, só que a gente está trabalhando com uma reação em meio aquoso, então a concentração de água lá vai ser, na verdade, muito maior do que a concentração indicada aqui. Certinho, pessoal? Então, esse é o tipo de cálculo de correlações que a gente consegue estabelecer entre número de mols, valores de massa, valores de concentração e volume de substâncias durante reações químicas. Na resolução de problemas desse tipo, é importante identificar o que o problema te dá, as informações que o problema te dá e o que ele te pede, aonde você quer chegar no final. E identificar os diferentes passos para sair das suas condições iniciais, da sua informação inicial, até chegar no resultado final. Os problemas que a gente viu agora, os desafios são escrever a reação de interesse, balancear ela adequadamente, calcular o número de mols de todas as espécies. Calcular o número de mols pode ser através da massa e a relação com a massa molar, ou pode ser através da concentração molar e o volume da solução. Depende de que informação o problema te dá. Calculado o número de mols e através da estequiometria você já consegue determinar quem é o reagente limitante, quem estará em excesso. Monta aquela tabelinha da análise reacional quantitativa para determinar a quantidade que reagiu de cada um dos participantes, consequentemente a quantidade final de cada um dos participantes em número de mols, e depois você tem a quantidade final em número de mols, você pode fazer as conversões adequadas para dar a resposta que o problema te deu. Então, se o problema te perguntou concentração, você vai dividir o número de mols pelo volume da solução. Se o problema te perguntou a massa de cada um dos participantes, depois que a reação aconteceu, você vai pegar o número de mols, multiplicar pela massa molar, você vai ter a massa de cada um dos reagentes. Simplesmente identificar as informações que o problema está te pedindo. Certinho, pessoal? Isso termina a parte de cálculos que a gente ia ver até agora. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre modelos atômicos, o modelo quântico da matéria, como esse modelo explica para a gente a existência dos números quânticos, consequentemente o funcionamento da tabela periódica. Então, até a próxima!